Olá, turmas! A gente vai falar sobre mudanças climáticas hoje. Então vamos lá? Eu dividi essas videoaulas em três partes para ficarem temas diferentes e também não ficar muito comprido cada uma das videoaulas, né? Então vamos começar aqui. Na primeira parte, eu vou falar para vocês sobre alguns conceitos básicos que a gente precisa saber antes de entender o que são as mudanças climáticas e quais as consequências. Então, o primeiro deles é a diferença entre tempo e clima, e o segundo são três fatores que são determinantes para o equilíbrio térmico da Terra. E eu vou falar sobre cada um deles e explicar como eles influenciam nesse equilíbrio. Então, a primeira coisa, né, a diferença entre tempo e clima, né? Quando a gente está falando de mudanças climáticas, a gente não está falando necessariamente naquela condição meteorológica que a gente tem todos os dias, né? Um dia faz frio, outro dia faz calor. Não é disso que a gente está falando, né? Embora isso componha depois, né, uma minúscula parte do que a gente considera no cálculo final para compor o cálculo da temperatura da Terra, né? Mas uma coisa, né, são as condições meteorológicas, que é o que a gente chama de tempo. Ah, o tempo tá frio, o tempo tá calor, né? Que é uma condição momentânea, né, da atmosfera e localizada também, uma condição localizada. Então, pode estar frio aqui em São José, em Jacareí, em São Paulo, né? Em um determinado dia, e ali numa cidade de Minas, que não é muito longe, pode estar um pouco mais quente, né? Porque pode ser simplesmente a ação de uma frente fria, né? Ou de uma onda de ar, né? E esse estado momentâneo, então, né, que para a gente falar sobre ele, a gente considera os ventos, a pressão do ar, as chuvas, né, que são a precipitação, a umidade e a temperatura, né, são estados que podem se alterar rapidamente, né? Então, isso a gente chama de tempo, são as condições meteorológicas, né? O clima é uma é uma, é um cálculo composto por zilhões dessas condições meteorológicas, né? Quando a gente vai falar disso, né, a gente está se referindo, quando a gente fala de clima, a gente está se referindo a uma condição permanente da atmosfera, ou seja, né, é um cálculo que envolve as temperaturas médias diárias, mensais, anuais das diferentes estações e das diferentes localidades do planeta Terra, das latitudes, né? Então, ele é um cálculo que abarca uma quantidade gigantesca de dados e no fim, né, pode-se falar aí sobre clima, né? E quando a gente está falando de mudanças climáticas, a gente está se referindo a essa compilação gigantesca de dados, né? Que pode fornecer um retrato para a gente de uma condição mais permanente da atmosfera, tá bom? Agora, o segundo ponto da aula, né, que são os três fatores para o equilíbrio térmico da Terra, né? Eu vou explicar cada um deles em seguida, né? O primeiro é a insolação, a quantidade de energia que o Sol, que chega do Sol na Terra, né, na superfície terrestre. A segunda é o albedo, vou explicar o que que é o albedo, né? E a terceira é a atmosfera e a composição da atmosfera. Vamos lá ver? Então, antes só eu queria falar para vocês, embora pareça surreal ter que falar isso, mas hoje até acho que é necessário, né? Esse carinha aí da imagem, né? Ele é o Fernão de Magalhães, né? Fernão de Magalhães fez a primeira viagem de circunnavegação da história, né? O que que é circunnavegação? Circunnavegação é uma viagem, né, de navio naquela época, né? Na qual ele saiu aqui de Portugal
e deu a volta pelo globo terrestre, né? Ele passou aqui, né, embaixo, aqui nessa parte da América do Sul, passou pelo Oceano Pacífico e saiu aqui no Oriente, né? Ali perto do Japão, né? Perto daquelas ilhas ali, né? Da Polinésia, da Indonésia, né? Então, essa foi a primeira prova que a humanidade teve de que a Terra é redonda, né? Então, sabe, isso não se discute, assim. Terraplanismo não faz parte da ciência e não faz parte da academia desde 1519, tá? Então, é absurdo ter que falar isso, mas, né, hoje em dia é um pouco necessário. E aí o Fernão de Magalhães, ele não conseguiu concluir essa viagem, né? Mas o Juan Elcano, em 1522, gente, olha, poxa vida, né? Poxa vida, 500 anos aí, né? Terminou essa viagem do Fernão de Magalhães chegando aqui em Portugal. Então, terraplanismo a gente não discute, tá? É absurdo isso. Bom, voltando, né? Dos três fatores para o equilíbrio térmico da Terra, o primeiro deles é a insolação, né? De que forma que a insolação influencia no equilíbrio térmico da Terra? O Sol, ele emite uma quantidade de energia, né? Que sai da mesma maneira para todos os lados do Sol, mas atinge os planetas aqui na órbita em torno do Sol de maneira diferente. Por quê? Porque cada planeta está a uma distância do Sol, né? Então, Vênus está aqui em primeiro lugar, mais próximo, né? A Terra está aqui depois, um pouco mais distante. Um pouco quer dizer, né? Pensem na escala, é uma escala gigantesca, né? E Marte está mais distante do que a Terra, né? Então, a insolação, né? Quanto mais distante o planeta estiver do Sol, né? Menor é a quantidade de energia solar que vai chegar até esse planeta, porque a energia vai se dissipando, né, no espaço. Então, dessa forma, a gente tem algumas diferenças assim na temperatura média, né, desses planetas, né? Então, Vênus, por estar bem mais próximo do Sol, ela tem uma temperatura de 400 graus Celsius, né? Na Terra, a temperatura média da Terra, depois eu vou falar sobre isso para vocês entenderem como que é esse cálculo, né? A temperatura média da Terra é de 15 graus Celsius, né? E a temperatura média de Marte, por estar mais longe, né, do Sol, né, é de menos 55 graus Celsius, tá? Então, e a temperatura do espaço, né, é de menos 270 graus Celsius, um frio absurdo, né? Então, a insolação é a quantidade de energia solar que atinge a superfície de um corpo, né? Uma analogia possível é a gente pensar numa lâmpada, né? Quando a gente põe a mão bem rente, assim, perto da lâmpada, a gente quase queima a mão, né? Mas se a gente for distanciar a mão dessa lâmpada, uma lâmpada incandescente, né? A gente sente cada vez menos a energia ou o calor que sai daquela lâmpada, certo? E aí a gente precisa falar para vocês como que essa energia do Sol, né, ela atinge a Terra de maneiras diferentes a depender da, da zona, da latitude em que o local se encontra na superfície da Terra, né, a partir do ângulo de inclinação. Então, o que que acontece, né? Quando a luz solar ela incide de uma forma perpendicular à superfície da Terra, né? Ela vai se dispersar numa área limitada aqui, né? Ó. Então, uma área pequena, certo? Se essa luz solar ela incidir de maneira angular, né, na superfície da Terra, né? Aqui, por exemplo, está mostrando 30 graus, né? Quando ela incide de maneira angular, né?
ela vai, na verdade, a mesma quantidade de energia vai se dissipar aqui na superfície da Terra em uma área maior, né? Então, o que que vai acontecer, né? Quando a energia, a mesma quantidade de energia se concentra numa área menor, ela tem o poder de aquecer, de esquentar muito mais essa área menor, né? Do que quando a mesma quantidade de energia, né, se dissipa numa área maior da superfície da Terra, como acontece quando a energia solar, os raios solares, a luz solar, atinge a superfície da Terra em ângulo, né? E onde é que está em ângulo, né? Vamos ver? Então, a Terra é redonda, né? É, na linha, próximo à linha do Equador, né? Os raios solares atingem a Terra, a superfície da Terra, de maneira perpendicular, né? Então, aqui tende a se concentrar muito mais, uma quantidade de energia muito maior do que aqui nos polos, né? Por isso os polos são congelados, tá? Porque a energia solar, né, os raios solares, eles incidem nos polos é, de forma angular, tá? Então, o que que acontece, né? Eles vão atingir uma área muito maior e vão ter uma concentração de energia muito menor, o que faz com que as temperaturas nos polos seja muito menor do que as temperaturas que a gente tem nos lugares próximos à linha do Equador, né? Como nessa figura aqui. Essa figura aqui ela mostra, na verdade, né, o movimento de rotação e translação da Terra e como que isso influencia, né, na determinação das estações do ano, né, e na intensidade da insolação, tá? Se a Terra não fosse redonda, não haveria não teria as estações do ano, tá? As estações do ano só existem porque a Terra é redonda. Essa é outra prova aí que é incontestável, né? Se alguém precisa falar sobre isso, espero que não, né? E aí, dessa forma, né, o que que a gente tem, então? A gente tem uma distribuição de temperaturas e de insolação aqui na superfície da Terra que ela é bastante diversa, né? Então, aqui a gente tem, olha, a nossa escala, né? Aqui em graus Celsius, então o roxinho aqui é -50 e o vermelho escuro é 30 graus, né? Então, olha só, a distribuição geral, né, de temperaturas e de insolação na superfície da Terra aparece dessa forma aqui, né, ó, próximo à linha do Equador, com temperaturas mais altas, né, e conforme vai se distanciando da linha do Equador, as temperaturas vão baixando, e isso durante todo o ano, por causa desse ângulo, né, com que os raios solares atingem essa superfície aqui nos polos, tá? E isso aqui quer dizer o quê, né? Quer dizer que para a gente fazer o cálculo da temperatura da Terra, a gente deve considerar todos esses valores, né? De médias diárias, mensais, anuais, né? E no fim a gente vai ter essa temperatura aí da Terra que é aproximadamente 15 graus, né? Então a gente pode até pensar, se a gente confunde clima e tempo, fala assim, nossa, mas 15 graus, hoje tá 30 graus aqui no verão, né? Exatamente, esse 30 graus aí é uma partezinha do que vai compor todo o valor final de temperatura média da Terra e que vai dar para a gente esse panorama de qual é o clima da Terra, para a gente poder entender se esse clima está mudando ou não, certo? Agora, o segundo fator de equilíbrio térmico da Terra é o albedo, né? O albedo é a mesma coisa que refletância ou refletividade, tá? É a quantidade, é o quanto uma superfície é refletiva ou é menos refletiva, é mais refletiva ou menos refletiva, tá? Então, ó, nesse exemplo aqui, né? Essa camiseta preta do rapaz tem o albedo próximo de zero, né? Quando o albedo é próximo de zero, ele não está refletindo nada, né? Então,
E o albedo a gente conta em porcentagem. Então, o albedo próximo de zero está refletindo 0%. Já a camiseta branca do rapaz, desse outro rapaz, está refletindo muito, né? Está refletindo muito a luz, né? Então, ela tem albedo próximo de 1, né? O que quer dizer que é um albedo próximo de 100% e é muito refletiva, tá? Então, aqui, por exemplo, né, nessas superfícies diferentes, né? Uma terra que está assim, sem a camada de vegetação, né? Uma terra exposta, ela tem um albedo de 17% a 25%, tá? Uma superfície de gelo, né? Ela tem um albedo já bem mais alto, que é próximo de 80%, pode ser até um pouco mais alto que isso, tá? Para a gente ter como exemplos, né? Então, aqui na Terra, né? Na superfície terrestre como um todo, né? A gente tem locais, esses locais mais claros, eles têm um albedo maior, eles refletem mais a luz solar, né? E os locais mais escuros refletem menos a luz solar, né? O oceano, inclusive, né? E esses lugares mais vegetados também refletem menos a luz solar. E o que quer dizer isso, né? A quantidade de luz solar que determinados pontos da Terra conseguem refletir, né? Eles vão mandar de volta para o espaço. Então, essa luz que chega e já é refletida, ela não vai virar calor na superfície da Terra, né? Mas a luz que chega e não é refletida, ela vai virar calor, né, na superfície da Terra, tá? Depois, o terceiro fator, né, para o equilíbrio térmico da Terra é a atmosfera, né? Então, vamos pensar aqui, né? Olha, o papel que a atmosfera tem nesse equilíbrio térmico da Terra, né? Ó, a Terra e a Lua, elas estão praticamente à mesma distância do Sol, certo? Um pouco mais, um pouco menos, nessa escala de distância que elas estão, não faz quase nenhuma diferença nessa quantidade de insolação ou de energia solar que tanto a Terra quanto a Lua recebem, tá? O albedo da Lua é um pouco maior que o albedo da Terra, pouco maior do que o albedo da Terra. Só que a Lua, ela é muito mais fria, né? Do que a Terra. A superfície lunar, ela tem menos 23 graus de temperatura média, enquanto a Terra tem 15 graus, né? Então, olha que papel importante que tem a nossa atmosfera, porque a Lua não tem atmosfera, tá? A Lua não tem essa camada de gases em volta, né? Para segurar um pouco a temperatura, tá? A Terra tem atmosfera, né? Há estudos que afirmam que se a Terra não tivesse atmosfera, a temperatura na Terra seria de menos 18 graus, né? Fazendo os cálculos aí em relação à diferença de albedo que a Terra tem para a Lua, né? Então, se as duas estão numa distância equivalente para receber insolação, né? Vão receber a mesma energia solar, né? Uma tem um albedo um pouco maior, que é a Lua, a Terra tem um albedo um pouco menor, né? Mas se as duas não tivessem atmosfera, né? A temperatura da Terra seria de menos 18 graus, tá? Então, a atmosfera, na verdade, o que que ela é? Ela praticamente é como se fosse uma vestimenta, né? Um cobertorzinho que a Terra tem para manter um equilíbrio térmico que permite essa vida que a gente conhece hoje, que existe hoje na Terra, tá bom? E a atmosfera, como que ela funciona, né? Então, é assim, né? Ó, a radiação solar chega aqui na atmosfera, uma parte dela já é imediatamente refletida, né? Outra parte se dispersa pela própria atmosfera aqui, né? E também é absorvida, né? Então, por exemplo, a camada de ozônio, né? O ozônio é um dos gases que compõem a atmosfera. Ela filtra os raios UVB, que são aqueles raios ultravioleta que são cancerígenos, né? Já não deixa passar uma boa parte desses raios, né? Uma outra parte da radiação solar
bate na superfície da Terra e é refletida, né, pelo albedo, nesses lugares que tem uma alta refletância ou alto albedo, né? E uma grande parcela aqui, né, está escrito 51%, ela é absorvida pela superfície terrestre, tá? Então, a atmosfera, ela tem esse papel tanto de manter o equilíbrio térmico, segurando uma temperatura que permite a vida, né? Quanto também de barrar uma grande parte da radiação solar, né? Que possivelmente a vida que existe hoje na Terra não toleraria, né? Só para a gente entender um pouquinho, né? Então, se a Terra não tivesse atmosfera, os raios solares incidiriam e já se refletiriam conforme a refletância do lugar da superfície, tá? Com a atmosfera, né, os raios incidem, mas também ficam se dissipando aqui, e isso aqui acaba criando um protetor, né? Assim, tanto para impedir uma radiação excessiva, quanto para impedir que o calor saia da superfície terrestre, né? E só para a gente entender essa coisa de como que a luz solar se transforma em calor, é assim, o espectro da luz solar que atinge a Terra está tanto aqui nesses ultravioletas, que a gente não enxerga, né? E que são aqueles raios que transformam as moléculas, então eles são os raios que são potencialmente cancerígenos, né? Depois tem a luz, a faixa de luz no espectro visível, que é a luz que a gente enxerga, né? E depois, na verdade, toda a faixa do espectro solar é da energia solar, porque nem tudo aqui a gente pode chamar de luz, né? E depois tem a parte do infravermelho, que é o quê? É a parte que é só do calor, a gente não consegue enxergar esses raios infravermelhos, mas eles são ondas de calor, né? E são é, denominados como espectro de onda longa, tá? Então, onda longa, a gente está falando de calor, onda curta, a gente está falando tanto de ultravioleta quanto do espectro visível da luz solar, tá? E aí, o que que acontece, então, né? A luz solar, ela entra como visível, essa parte que é absorvida, ela é transformada em calor, né? Então, ela vira uma onda de espectro longo, né? Que é só calor, ela não é mais luz visível, né? Luz visível é o que reflete, né? O que a Terra consegue refletir, o que qualquer superfície ainda consegue refletir é luz visível. A partir do momento que ela absorveu, ela vai virar calor, tá? E só para vocês terem uma noção, né? Assim, a gente ouve muito falar aí do CO2, né? Mas a atmosfera ela é composta principalmente por vapor d'água, né? Que é aquela parte úmida e são as nuvens e a água que evapora da superfície terrestre, né? Que faz seu ciclo. O metano, que é um gás também que tem potencial para aquecimento, né? O ozônio, que é o da camada de ozônio protetora contra os raios UVA, UVB, UVC, né? E o dióxido de carbono, que é o que a gente mais ouve falar, que é o CO2, né? Que compõe a atmosfera. Esses gases, eles são chamados de gases de efeito estufa, né? GES, ou greenhouse gases, né? Que é GHGs. E aí vocês, quando virem, né, essa abreviação, vocês já vão saber do que se trata, que são os gases que têm o potencial de aquecer o planeta, tá? Aquecendo a atmosfera também. E por último, né, o que eu queria falar aqui para vocês é sobre o efeito estufa, né? Então, o efeito estufa, meu Deus, o efeito estufa, a Terra vai virar uma estufa. O efeito estufa nada mais é do que esse papel da atmosfera de proporcionar uma temperatura na qual a vida se desenvolva no nosso planeta da forma como a gente conhece, tá? Então, o efeito estufa, ele é uma característica necessária para a vida na Terra, né? E como que funciona? Então, as ondas curtas, né, de luz do Sol atingem, aqui é a estufa mesmo, né? Uma estufa de plantas, né? Então, as ondas curtas atingem, elas passam, né, pelo vidro aqui, o vidro está representando, no caso, a atmosfera, tá?
elas passam pelo vidro e atingem a superfície aqui, e elas são absorvidas por essa superfície e viram calor, vão aumentando a temperatura, né? E elas vão voltar aqui em forma de radiação, né? A superfície ela vai emitir essa radiação de calor. Só que, né, tanto o vidro quanto a atmosfera não permitem, né, que esse calor passe completamente de volta, né, por esse anteparo que é o vidro ou então a atmosfera, e boa parte fica retido aqui dentro, né? Então, para o cultivo de plantas, né, a humanidade descobriu que a estufa, ela é muito positiva porque ela concentra um arzinho mais quente ali, né, e as plantas podem se desenvolver de uma forma muito mais rápida, né, do que se elas estivessem numa temperatura fria ou então expostas ao vento, etc. E a nossa atmosfera funciona da mesma forma, né? A atmosfera, ela proporciona o efeito estufa na Terra, né? Que dentro dessa condição de equilíbrio térmico, ele é uma característica necessária para que a vida possa se desenvolver da forma como a gente conhece, né? Então, o efeito estufa, ele passa a ser negativo quando ele é exagerado, né? Então, se a atmosfera começa a reter muito mais calor do que precisa, é como se a gente usasse uma jaqueta muito quente no verão, então, por exemplo, né? A gente quer que o calor saia do nosso corpo, mas não totalmente, né? A gente quer que a gente mantenha uma temperatura adequada para o metabolismo funcionar, certo? Só que se a gente veste um casaco no verão, a gente vai começar a se aquecer. A atmosfera funciona da mesma forma, né? No ponto de equilíbrio, ela faz o papel que é necessário para a vida. Se ela começar a absorver mais calor do que esse ponto de equilíbrio, a Terra vai se aquecer e esse equilíbrio vai se deslocar, né? Então, não que a Terra vá acabar, né? A Terra nunca vai acabar. Quem vai acabar são as espécies, né? Que, que, que só podem viver por conta do equilíbrio que existe hoje, né? Dessa forma como a gente conhece. Só para revisar aí, né, diferença entre tempo e clima, então, né? Tempo, aquelas condições momentâneas, né? E clima, aquela condição permanente, né? Que é composta pelas médias de temperaturas diárias, anuais, mensais, de todas as localidades da Terra. Então, é um cálculo gigantesco que retrata uma situação muito geral, né? E na qual esse dia de 36 graus que a gente tem, ou o dia de 5 graus que a gente tem, é uma mínima parte, né? Então, depois dessa diferença, né? Os três fatores para o equilíbrio da Terra, que é a insolação, né? Então, depende da distância que os planetas estão do Sol, né? Para saber a quantidade de insolação. Então, a gente não tem nenhum controle sobre isso, né? O albedo, que é a capacidade de refletir a luz solar de determinados locais aí da superfície do planeta. E a atmosfera, né? Que é composta por gases e que fazem o efeito estufa, que possibilita o equilíbrio da vida na Terra, então, ok? Já já a gente vai para a parte 2 da aula, tá bom, turma?